Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Neste módulo, trabalharemos com mais um crime contra a Previdência Social, que pode vir a ser contra a Previdência Social, que é o crime de falsidade ideológica. Vamos entender o que é a falsidade ideológica e no que ela se distingue do que ela se diferencia do crime de falsificação de documento, ok? Então, no caso, nós já vimos o crime de falsificação de documento público, vamos ver a falsidade ideológica, o que ela tem de diferente em relação a um crime de falsificação do próprio documento público. Vem comigo. Olha só, falsidade ideológica. Considera-se crime de falsidade ideológica omitir. Onde é que está previsto esse artigo? No Código Penal. É o artigo 299 do Código Penal, que diz que omitir em documento público ou até mesmo em documento particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Veja, estamos falando aqui de um documento público ou particular, mas foi omitido desse documento público ou particular uma declaração que deveria constar. Por exemplo, numa certidão negativa, deveria constar que o contribuinte é devedor. Não consta. Ou inseriu, ou fez inserir uma declaração falsa, como, por exemplo, declarar que o contribuinte não tem débitos perante a Previdência quando ele tem, né? Ou qualquer outra informação diversa da que deveria ser escrita, como, por exemplo, informar num documento que o contribuinte já parcelou um débito que ele não parcelou, né? Enfim, com o fim de... Então tem que ter finalidade, ó. Não basta simplesmente omitir no documento, né, público ou particular, uma declaração que deveria constar, ou fazer inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Tem que ter um fim. E o fim é prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Ou seja, omitiu uma informação para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade. Ou inseriu ou fez inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Qual que é a pena? A pena é reclusão. Reclusão de 1 a 5 anos. E multa. Isso se o documento é público. Perdão, isso o documento é público? Não. Esta é a pena padrão. Essa é a pena padrão. No entanto, se o documento é público, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Ponto, né? E reclusão de 1 a 3 anos, de 1 a 3 anos, e multa se o documento é particular. Então vejam, se o documento é particular, o período máximo de multa, a pena máxima é de 3 anos. Se o documento é público, a pena máxima é de 5 anos. No entanto, a pena mínima para ambos é igual, de apenas um ano, e ambos estão sujeitos à multa. Ok? Agora, mais uma informação relevante. Se o agente é funcionário público, o agente, que é quem comete o crime, ele é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de um assentamento de registro civil, vejam, situações mais graves. Se é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, é mais grave. Se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, também é mais grave. Neste caso, o que acontece? Aumenta-se a pena de 6ª parte. Ok? Então, aumenta-se a pena de 6ª parte. Vamos falar de tudo isso agora. Vamos lá. Vejam, pessoal.
qual que é a diferença principal entre um crime de falsificação de documento, seja público, seja particular, e o crime de falsidade ideológica? No crime de falsidade ideológica, o documento em si, ele é materialmente verdadeiro. Não é um documento falso, ele é um documento verdadeiro, mas que se torna falso em relação ao seu conteúdo. Ele se torna falso, é um documento verdadeiro, mas a ideia que ele traz em seu conteúdo é que é falsa, porque houve uma omissão, ok? Omitiram num documento público ou particular uma declaração que deveria constar. Então, quando pega um documento, né, e omite aquela informação que não quer que ninguém saiba, cometem um crime, né? A pessoa tem um documento, por exemplo, vai ter que apresentar uma certidão de antecedentes criminais. Ora, ele apresentou uma certidão de antecedentes criminais legítima, só que, por exemplo, o funcionário deixou de incluir ali no documento um crime que ele cometeu. Então, veja, ele tem um documento legítimo, fornecido pela autoridade competente, o documento é verdadeiro. Porém, omitiram, deixaram de inserir nesse documento uma informação que lá deveria constar. Falsidade ideológica. O documento não é falso, mas uma informação que deveria constar lá e não está constando, torna o documento, né, faz com que surja um crime de falsidade ideológica. Além disso, não apenas omitir uma informação que deveria constar no documento público ou particular, mas pegar um documento público ou particular e nela inserir pessoalmente, ou fazer inserir, ou seja, fazer com que o outro insira, uma declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrito lá. Por exemplo, dei o exemplo da certidão negativa, né? Vai lá na Receita Federal, tirar uma certidão negativa de débitos, aí, por exemplo, a pessoa responsável pela emissão da certidão, né? Hoje em dia se faz pela internet, mas vamos considerar aí uma emissão de um funcionário pessoalmente, que ele simplesmente, na hora de emitir a certidão negativa, ele omitisse um débito do contribuinte para que saísse uma certidão negativa e não uma certidão positiva. Ou que ele incluísse indevidamente a existência de um parcelamento que não há. E ao incluir indevidamente a existência de um parcelamento, aquela certidão positiva sai com efeito de negativa. Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está omitindo uma informação que deveria constar, ou inserindo ou fazendo inserir uma declaração diversa da que deveria estar lá, ou até mesmo uma declaração falsa. A falsidade não está no documento, a falsidade está no conteúdo do documento, com uma declaração falsa ou na omissão de uma declaração verdadeira. Tá certo? Além disso, tal falsificação, né, a falsidade ideológica, ou seja, a declaração falsa dentro de um documento verdadeiro, ou a omissão de uma informação importante dentro de um documento verdadeiro, ela faz com que o crime de falsidade ideológica se consume quando ela tem por fim prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tá certo? E além disso, vimos que há uma reclusão um pouco maior quando o crime é praticado por funcionário público e a pena um pouco menor quando o crime é praticado por particular. Quando o crime é praticado por funcionário público, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Quando é praticado por particular, que não é servidor público, portanto, ele é um documento particular, na verdade, né? Não é que é praticado por particular. Quando é um documento público, por certo, né, fornecido ali pelo funcionário público, a pena é maior. E quando é um documento particular que sofre esta omissão ou esta declaração falsa ou diversa que deveria constar, a pena é menor. É uma reclusão também de 1 ano. No entanto, o máximo são 3 anos de reclusão e multa, tá bom? Se é servidor público, se é um documento público, de 1 a 5 anos e multa. Se é um documento particular, de 1 a 3 anos e multa. E por fim, o que nós vimos aqui? Nós vimos que se o agente duas situações que agravam esse crime, né? Duas situações que fazem, na verdade, são causas de aumento de pena. A primeira causa de aumento de pena é se o crime é praticado por um servidor público, né, cuja pena vai ser aumentada aí na sexta parte, se ele é um servidor público, mas não basta ser um servidor público. Ele tem que ter cometido o crime prevalecendo-se do cargo. Servidor público que cometeu o crime prevalecendo-se do cargo, aí neste caso a pena aumentará da sexta parte. E da mesma coisa
caso esse documento seja um documento, essa alteração, essa falsificação, ocorra num assentamento de registro civil, que é um documento muito importante, este assentamento de registro civil. Se houver esta omissão ou esta falsificação ideológica, ou seja, inserindo informações falsas num assentamento de registro civil, né? Uma certidão de nascimento ali onde se há uma inserção de informações. O documento, a certidão é verdadeira, mas as informações que nela constam são falsas. Também aumenta a pena em sexta parte. Este é o crime de falsidade ideológica. Lembrando que na falsificação de documento, público ou particular, o documento é falso. Na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, mas o seu conteúdo é falso por uma omissão de informação relevante ou por ser acrescentada a ela uma informação que dela não deveria constar, ou é falsa ou indevida. Tranquilo? Então, documento verdadeiro com informação falsa, falsidade ideológica. Documento falso, falsificação de documento público ou particular, conforme o caso. Beleza? O nosso próximo crime é um crime de estelionato previdenciário. Vamos estudá-lo no nosso próximo módulo. Até já!